1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 16, iremos nesse exato momento proclamar a palavra do nosso Deus, e nos diz a palavra de Deus: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciai-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito a todas as coisas, prescrutas até mesmo nas profundezas de Deus. Porquanto dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que o Senhor possa nos conceder esta graça, desta noite compreendermos a Tua palavra. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, grande Pai, reconhecemos que somos pecadores, não merecemos nada, ó Pai, de Ti, mas a Tua graça do Teu Evangelho tem nos alcançado. Nós Te glorificamos por isso, exaltamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus, e o Senhor nos ressuscitou, ó Pai, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, Santo Deus, completa esta obra nos nossos corações, nos capacitando, nos ensinando, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a nossa mensagem tem como o tema a mensagem do Evangelho de Deus. A mensagem do Evangelho de Deus está explícito nesses 16 versículos. A cidade de Corinto
era um dos mais importantes centros da filosofia grega, irmãos. Era também um dos maiores centros da vida licenciosa do primeiro século. Tanto a prostituição como o homossexualismo eram praticados abertamente na cidade, em ligação com a prática religiosa. Imagine que baile! Além da influência filosófica na religião, havia também os falsos apóstolos que tentavam corromper a mensagem do Evangelho. E a gente vê isso em 2 Coríntios 6, ou melhor, 11:6. A integridade, irmãos, do Evangelho está sendo comprometida em Corinto. Um Evangelho misturado com filosofia, liberalismo, e o que nós estamos vendo hoje, irmãos? Comercialização. Basta ligar a sua televisão. Um evangelho misturado com ideologia, políticas, teologia da prosperidade. Um evangelho misturado com pragmatismo, igreja, mercado. Nós estamos vivendo um supermercado dentro da igreja. E precisamos louvarmos a Deus, irmãos, por não praticarmos isso aqui. E aqui eu faço uma aplicação na nossa parte introdutória. Paulo, então, para corrigir esses problemas, expõe sobre os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho de Deus. E ele fala, em primeiro lugar, o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Se analisarmos bem do verso 1 a 5, evidentemente em casa iremos fazer a nossa meditação neste capítulo, do verso 1 a 16, iremos encontrar, irmãos, Paulo defendendo o cristianismo na morte de Cristo, Cristo esse crucificado. Se vocês tivessem noção de quem vocês mandaram para a cruz, vocês não teriam feito isso. Então, na capital, meus amados irmãos, da filosofia, Paulo decide concentrar sua mensagem na cruz de Cristo. A morte de Cristo é a doutrina central do cristianismo. Não existe outra forma, irmãos. Nós não podemos viver nos dias de hoje tendo uma igreja que é proibido falar de pecado, que é proibido falar de erro. Se somos pecadores, irmãos, e aí a palavra de Deus nos mostra que a expiação, a morte substitutiva de Cristo é o ponto culminante do Evangelho. Não existe outro, irmãos. Cristo crucificado. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelos nossos erros, para podermos termos vida. Quando chegamos em Efésios 2, versículo 1, irmãos, que maravilha! A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Hoje nós glorificamos a Deus, irmãos, pelos feitos de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que Paulo está querendo, irmãos, ensinar. Mas nós precisamos entender que a igreja do Senhor Jesus não só sofreu ataque aqui em Corinto, como também, irmãos, estamos sofrendo esses ataques hoje. Evangélicos que não faz diferença nenhuma, sem testemunho, sem transformação de vida. E Paulo mostra, irmãos, a mesma cruz que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, é a própria essência do Evangelho. Paulo diz, olha, para os judeus, irmãos, é escândalo, para os gregos é loucura, mas para nós é a essência do Evangelho, porque é o Evangelho que nos trouxe vida, é o Evangelho, irmãos, que nos trouxe esse aroma, o perfume de Cristo. Paulo, irmãos, não anuncia simplesmente
como um homem perfeito. Paulo não diz, não ensina Jesus como um homem perfeito, o supremo mestre da espiritualidade, mas fala simplesmente de Cristo crucificado. É no Cristo crucificado que se encarna a sabedoria de Deus. E é isso que Paulo está passando para a tua igreja, enfrentando os falsos pregadores, os falsos pastores. Temos, irmãos, visto hoje se alastrar no Brasil um evangelho humanista, pragmático, centralizado no homem, cura, libertação. As pessoas não vão mais para a igreja para ouvir a palavra de Deus, mas as pessoas vão à igreja para receber cura, para receber a libertação. Falsos profetas, falsos pastores, irmãos. É porque essas pessoas não têm um conhecimento de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Se tivesse esse discernimento, irmãos, ia entender que o Evangelho é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o maior presente que o homem poderia receber na face da terra. Paulo, irmãos, não foi a Corinto criar um fã-clube, buscando glória para si mesmo. E hoje nós estamos vendo, irmãos, pastores superstar, levando multidões de pessoas que não sabem, irmãos, a primeira letra A do cristianismo. O que é a primeira letra A? Não sabe. Não sabe o que é pecado, não sabe quem é Jesus, não sabe nem por que eles estão ali. Mas são multidões e multidões, pegam nas pessoas, agarram. Meus amados irmãos, ele foi a Corinto para anunciar o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho. Quando ele chega no verso 1, ele diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com orientação de linguagem ou de sabedoria humana, mas apresentei apenas Cristo crucificado, o Filho de Deus. Meus amados irmãos, Paulo toma uma decisão firme em seu ministério. O versículo 2 nos mostra isso. Ele não tem outro tema, outro assunto, outra paixão a não ser Cristo. Cristo é tudo em todos. Nem política, nem filosofia, nem dinheiro. A vida para Paulo era anunciar o Evangelho. É esse Evangelho que nós precisamos, irmãos. Esse Cristo, ele está acima de qualquer coisa. Pense bem, irmãos, nós colocamos a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso dinheiro, nos nossos esforços, mas nada disso adianta, meus amados irmãos, porque você consegue algo porque Deus o permite. Se você trabalha, porque Deus lhe dá a saúde. Se você consegue alguma coisa, é este Deus que tem lhe sustentado. E Paulo mostra isso, irmãos. E aí a palavra de Deus nos mostra, Cristo é tudo em todos. Então muitos pregadores engrandecem-se a si mesmo, os seus dons, de tal forma que não podemos ver a Jesus nas suas mensagens, nas suas roupas, no seu comportamento. Não há Cristo, irmãos. Muitos pregadores enganam-se a si mesmo. Os seus dons já foram perdidos. E aí a palavra de Deus nos mostra que Paulo quer que eles confiem em Deus e não no mensageiro. Eu não estou aqui, irmãos, para que vocês confiem em mim. Quem sou eu para que vocês possam confiar? Mas confie exclusivamente em Deus, nesta palavra. Ela transforma a tua vida. Ela irá te abençoar. Ela irá conduzir você até o caminho eterno. Não há outra ponte, irmãos.
E Paulo quer isso. Paulo diz, olha, não confie em fábulas, não confie em homens. O mais importante é a mensagem do Evangelho, e não o mensageiro. Mas nós estamos vivendo os dias de hoje ao contrário, irmãos. O mais importante é a pessoa em que está trazendo o Evangelho. E eu não vou dar aqui nome aos bois, mas vocês sabem, os deuses homens, que mandam em Deus, que ordenam em Deus, e que Deus não tem querer e não é mais soberano. Esse não é o Evangelho, irmãos. Mas na frente, Paulo chega e diz, é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Isso é anátema, irmãos. Não vem de Deus. Em segundo lugar, irmãos, Paulo nos mostra, o Evangelho é a parte do plano eterno de Deus. Olha como eu estou dividindo. Versículo de 6 a 9. Se lermos em casa, iremos entender isso. O Evangelho é a parte do plano eterno de Deus. Então o Evangelho é a sabedoria de Deus, irmãos. Está nas tuas mãos. E muitas vezes é esquecida por você. Você não tem lido a Bíblia. Irmãos, muitas vezes nós não precisamos termos ao nosso lado inimigos de Deus. Muitas vezes nós somos inimigos de Deus, inimigo da palavra de Deus, inimigo da oração de Deus. Nós precisamos de desafios. Não há cristão sobrevivendo nos dias de hoje, se não for na meditação da palavra de Deus, na oração. Isso precisa ter coragem. Josué, ele aprende isso quando Deus diz, esforça-te, seja corajoso. Nós precisamos romper com os deleitos do nosso coração. O nosso maior inimigo, meus amados irmãos, somos nós mesmos. E aí Paulo diz, Jesus crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas o Evangelho. A origem da verdadeira sabedoria está no verso 7. Não procede dos homens, mas de Deus. Mas de Deus. Eu achei interessante, ontem no trabalho dos jovens, o texto em que eu fui meditar, eu não sabia que eu tinha pregado domingo, me disseram aí. São coisas de Deus, irmãos. Eu não vim aqui, eu vou repetir o trabalho, porque eu já tenho... Não, é algo interessante. Eu vim descobrir depois. Porque o Evangelho não é meu, é de Deus, irmãos. E é esse Evangelho que é puro, é genuíno, está nas tuas mãos. E precisamos valorizar, está na nossa estante. Como a nossa irmã frisou hoje, olhando para mim. Podemos dar o nome também da Bíblia, desodorante, de sovaco, o livro que anda no sovaco, muitas vezes nos adaptamos a isso, tá? E não lemos, irmãos. Olha, para que ele vai servir? Então nossa salvação foi planejada por Deus na eternidade. Será que você tem noção deste carinho, desta preparação? Não é algo que se consegue agora. O nosso Salvador planejou antes, irmãos. Até a morte de Cristo estava nos planos de Deus. Atos de 22 a 23. A morte de Cristo estava no plano de Deus. Então o Evangelho não é uma ideia tardia, mas uma coisa planejada na mente de Deus desde a eternidade. Isso é momento de darmos glória. Estamos aqui não por nossas forças, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Que possamos dar ouvido, irmãos, ao Evangelho. Que possamos sair daqui, irmãos, querendo ser diferente. E aí a palavra de Deus nos mostra isso. Ela não foi descoberta pelo homem, mas revelada por Deus. Se Deus não quisesse se revelar, irmãos, jamais um homem poderia falar qualquer coisa sobre Deus. Pense agora as dificuldades que os judeus tiveram
de crer no Senhor Jesus. E hoje nós temos uma facilidade, irmãos, porque Deus assim nos quis revelar e nos mostrar quem é o Filho de Deus. Hoje nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, mas porque Ele quis nos revelar. Não é mérito, irmãos, humano. Mistério, irmãos. É uma verdade que ficou encoberta no tempo passado, mas agora, essa é a verdade, ela é revelada, ela está nas Escrituras. Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o teu Pai? Quer conhecer o caminho da vida eterna? Leia. Oséias 4, 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas esse conhecimento tem sido rejeitado por nós, quando esqueço de fazer as minhas devocionais, em particular com Deus. Meus amados irmãos, o caminho de Deus não é adquirido por investigação humana, filosofia, mas por revelação. Só conhecemos a Deus porque Ele se quis se revelar. Já nos fala Calvino, irmãos. O propósito, meus amados irmãos, dessa sabedoria, não apenas a glória de Deus, mas também a glória dos remidos. O plano de Deus sempre objetiva a plena glória de Deus. Efésios de 1 a 6, 12 e 14 nos mostra, mas também culminará em nossa glória a nossa completa redenção. Foi uma obra, irmãos, que jamais poderíamos fazer. Os governantes de Roma e as autoridades judaicas não sabiam de fato quem era Jesus. A sabedoria de Deus. Mas nós sabemos. E nós sabemos também, irmãos, que esse mesmo Jesus está aqui entre a gente. Quem não lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Oh, rei Nabucodonosor! Fique sabendo, se o Deus do céu, o Deus que servimos, nos quiser nos livrar da fornalha ardente, Ele irá nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, não tem problema, nós não iremos nos ajoelhar ao teu Deus. E eles foram lançados. Veja o crente passa por tempestades, por dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego não foi atrás de uma igreja da prosperidade, nem de cura, nem de livramento. Ele não foi atrás de nenhuma dessas autoridades. Ele diz: fique ciente, ó Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, não importa, nós não iremos nos curvar diante da tua imagem. Quando eles são jogados na fornalha, jogaram 3, Nabucodonosor veio 4, e diz: o quarto homem é igual aos deuses. Quem é que estava lá? Jesus. Você vê isso bem claro, de uma forma maravilhosa, em Isaías. Crentes que não têm desafios, que não lêem histórias bíblicas, que não conhecem a história da Bíblia. Há pessoas lá fora conhecendo a Bíblia, irmãos, lendo, e muitas vezes nós esquecemos de ler. Precisamos ler, irmãos, a palavra de Deus, para conhecermos de fato o que Deus tem operado no nosso meio, o que Ele tem feito na tua vida, na minha vida. São milagres, irmãos, milagres maravilhosos, perfeitos, perfeitos. Então os sábios deste mundo são ignorantes espirituais. Se eles soubessem quem era Jesus, jamais o teria crucificado. Em terceiro e último lugar, irmãos, o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo através da palavra, de 10 a 16. Essa foi a minha meditação, irmãos. Sem a palavra não iremos chegar a lugar nenhum. Então nossa salvação envolve a Trindade, onde foi cantado hoje. Que bom, irmãos, foi lembrado. Essa é a grande verdade. Ninguém pode ser salvo a não ser pela graça eletiva de Deus.
É o verso 7 nos diz. Pela morte substitutiva de Cristo, verso 2. E pela ação regeneradora do Espírito Santo, verso 12. Se o Espírito Santo não fizer a obra, não o convencer do seu erro, do seu pecado, você não será justificado. Então veja que é uma obra, irmãos, da Trindade, que tem que ser feita ao nosso favor. E aí Paulo destaca 4 importantes ministérios, irmãos, do Espírito Santo, neste capítulo. 4. O Espírito Santo habita nos crentes. Verso 12. No momento em que você crê em Cristo, o Espírito Santo entra no seu corpo e faz dele o templo da sua habitação. Está lá no capítulo 6, verso 19 a 20. O Espírito, irmãos, sonda os crentes e as coisas profundas de Deus. Versículo 10, 11. Eu não posso saber o que vai dentro do meu coração, mas o seu Espírito sabe. O Espírito Santo ensina os crentes, irmãos. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria. Ele nos ensina através da palavra. João 17, 8 nos mostra isso. Sem essa palavra, irmãos, nós não somos nada. Por isso nós precisamos entender que a mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem do sacrifício, das lutas, mas não é uma mensagem do abandono, não é a mensagem, irmãos, da falsidade, da mentira, do erro. É a operação da verdade nas nossas vidas. Por isso precisamos sermos crentes segundo o coração de Deus, aprender a fazer a vontade de Deus. Está nas Escrituras. O Espírito Santo leva aos crentes a maturidade espiritual. 14 a 16, irmãos. Ele não nos deixa, irmãos, meninos, mas a cada dia nos acrescenta algo. Só que esse acrescentar é examinando as Escrituras. Se você não examinar, você não aprende. Não há, irmãos, como se envolver se não for através das Escrituras. O não crente não entende, veja, a sua mente nem aceite a vontade das coisas de Deus. O versículo 14 nos diz isso. O homem natural, ele é incapaz de entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, e através do Espírito que Deus fala aos nossos corações. Então é uma mensagem, irmãos, que não surgiu aqui da terra, é uma mensagem que veio do céu, é uma mensagem que foi derramada, irmãos, para a transformação das nossas vidas. Por isso que precisa ser valorizado. Essa é a mensagem do Evangelho de Deus. Não há outra, meus amados irmãos, não há outra forma. Não adianta. Essa é a mensagem que nos conforta. Deus é aquele Pai que nos corrige, que vê os nossos erros, mas que nos transforma. Que Deus possa nos conceder esta graça, irmãos, podermos entender e termos essa afinidade, e aí seremos pessoas melhores, pessoas mais ricas de bondade. Precisamos, irmãos, aprender cada vez mais. Estamos andando em uma ausência muito grande de Deus, e os dias não estão bons, irmãos. A volta do Senhor Jesus está à porta. Nós queremos que haja pessoas que surja pessoas que resolvam os problemas do nosso país, por exemplo. Mas nós sabemos,
Só a graça de Deus. Que possamos, irmãos, sermos abençoados e não esquecer de ler a Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Eu vou ler, porque através dessa leitura o Senhor irá me ensinar o que eu preciso aprender. E aí, eu quero concluir dizendo, irmãos, que a mensagem da cruz não é deste mundo. A mensagem da cruz foi ordenada antes do mundo ser mundo. A mensagem da cruz, irmãos, nos traz bênção para além deste mundo. E aqui fica uma dica do jovem rei. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual é o nosso propósito aqui? Que Deus nos abençoe. No nome do Senhor Jesus, eu passo a palavra à nossa irmã.